Emoção, sempre do seu lado. Educadora, no esporte é educadora. Informação educadora. Vem nessa onda. Opinião educadora. Informação educadora. Estação de serviço educadora. A qualquer hora, em qualquer lugar. Vem nessa onda. Educadora, no esporte é educadora. Informação educadora. Vem nessa onda. Educadora. Informação educadora. No esporte é educadora. Educadora. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, no aplicativo, no portal Educadora, nas mídias sociais e no YouTube. Mais um campeão de audiência. Hora do Trabalhador. Que tal se conectar a uma vida mais saudável? Participe do grupo de apoio para a cessação do tabagismo da Medical e pare de vez com o cigarro. Os encontros serão de forma online, através da plataforma Zoom, e as vagas exclusivas para conveniados Medical. O encontro terá início em 27 de outubro. Participe! Inscrições e mais informações no site medical.com.br, no app ou Espaço Saúde, 19 3446 4655 ou 3446-4646, a mais 801 ou 874. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Programa Hora do Trabalhador. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro, e como eu disse ao meu amigo Carlos Gomide, é a continuidade da nossa série, da nossa sequência de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Limeira nas eleições municipais deste ano. Continuamos cumprindo o nosso dever social. O STL, todos os anos eleitorais, participa do processo desta forma, seja fazendo entrevistas, seja fazendo sabatinas, fazendo debates. A gente sempre participa com o objetivo de levar, de aproximar o eleitor ou a população, de modo geral, das propostas, dos discursos dos candidatos. A gente acredita que é uma forma de estimular a democracia. A gente acredita que o brasileiro, apesar do voto obrigatório, precisa ser estimulado a conhecer os homens e mulheres, as propostas desses homens e mulheres para administrar o nosso município. Ainda mais, sempre fizemos, e desta vez mais do que nunca, porque nós estamos vivendo uma crise terrível, uma crise de saúde e de economia. A saúde vai ser, tomara a Deus, vai ser resolvida a questão. Agora, e a economia? Vai ser arrastado pelos meses, talvez até pelos anos, os problemas da pandemia do coronavírus. Aí que se torna muito importante essa escolha que a gente vai fazer, ou vai começar a fazer no dia 15 de novembro. Nós vamos escolher o nosso gestor. E esse gestor, apesar de que em Brasília é lá que se decide os destinos econômicos da nação, o governo federal tem um poder de interagir com a economia muito maior, o município também tem o seu papel, tem a sua importância, a sua relevância, e a gente precisa escolher muito bem o gestor, o comandante que vai levar esse navio pelos próximos e turbulentos 4 anos. Como eu já falei com o Carlos Gomide, hoje nós entrevistaremos o candidato Cleiton Silva, do PTC. O Cleiton Silva vai falar hoje, só para reviver aqui, refazer,
dizer novamente a nossa sequência para você ficar ligado e acompanhar as entrevistas ao longo dos dias e semanas. Na sexta-feira, a gente vai entrevistar o candidato Paulo Moraes, do Patriota. Sexta-feira, dia 23 de outubro. Aí, na semana seguinte, terça-feira, dia 27 de outubro, vamos conversar com De Carvalho Joias, do PTB. Quarta-feira, 28 de outubro, Eliseu Daniel, do PSDB. Sexta-feira, dia 30 de outubro, Mário Botion, do PSD. Aí, na última semana, teremos a entrevista com Márcio Paixão, do PP, na terça-feira, dia 3 de novembro, e encerrando a série de entrevistas, a conversa com a candidata Mayra Costa, do Cidadania, na quarta-feira, dia 4 de novembro. Todos os candidatos são entrevistados pelo Skype, as entrevistas começam daqui a pouquinho e são compostas de 8 perguntas iguais para todos eles, com 5 minutos de resposta para cada uma delas, perfazendo um total de 40 minutos praticamente cravados de tempo de entrevista. Certo? Então vamos lá para o bate-papo, vamos lá para a entrevista com o Cleiton Silva, do PTC. Queria saber se ele já está no Skype, já estamos com conexão com o Cleiton Silva. Cleiton, você me ouve, candidato? Boa tarde, André. Ouço bem, sim. Boa tarde. Vamos lá. Vamos começar, então, com a nossa série e a primeira pergunta é a pergunta de apresentação. Cleiton Silva, quem é você e por que quer ser prefeito de Limeira? 5 minutos. Primeiramente, boa tarde, André. Boa tarde a todos aí do programa, da Rádio Educadora, que nos acompanha pelo rádio e também pelas plataformas digitais. Bem, eu sou Cleiton Silva, eu tenho 42 anos, sou casado, sou pai de 3 filhos, sou cristão evangélico da comunidade Filadélfia, estou vereador no meu primeiro mandato agora de 2017 até 2020, até 31 de dezembro, quando se encerra o meu mandato. Fui eleito no meu primeiro mandato, sou conservador, apoio o governo Bolsonaro, né? Sou de direita, então assim, quero trazer para Limeira um governo conservador. Então, estou trabalhando já esses 4 anos, pautado nos princípios conservadores, em defesa da família, em defesa da vida, contra o aborto, em favor da liberdade econômica, da nossa também liberdade de expressão. Sou a favor da revogação do lei do desarmamento, para que o cidadão possa defender a sua própria vida. Então, essas são as bandeiras que eu defendo desde a vereança e vou estar também colocando isso em prática, se Deus permitir, e eu alcançar a cadeira da prefeitura. E por que eu quero ser prefeito? Na verdade, nesses 4 anos e ao longo do tempo que eu vejo aqui na nossa cidade, eu não consegui enxergar nenhum candidato conservador de fato. Então nós montamos o PTC, o primeiro partido verdadeiramente conservador, onde a gente preza pelos princípios conservadores, né? Toda a nossa chapa de vereador e também a nossa composição, eu e o vice-prefeito Zé Carlos Flávio, somos comprometidos com as pautas conservadoras. Então, de fato, o primeiro partido conservador, desde a chapa de vereador até a chapa nossa do Executivo. Então, esse é o nosso interesse, trazer para dentro de Limeira pela primeira vez um governo conservador, assim como fizemos com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Queremos, então, agora para a cidade de Limeira também esse novo tempo. Queremos um novo tempo para Limeira. É essa a intenção do partido PTC, número 36, para Limeira, que possa crescer e se desenvolver com transparência, com honestidade, combatendo a corrupção e não tendo essas amarras políticas, esses conchavos, seja com grupos, seja com políticos, não. Nós vamos fazer algo totalmente transparente em prol da população, sem conchavo algum. Ok, terminou a primeira resposta.
Candidato, vamos para a segunda pergunta. Cleiton Silva, sendo eleito, quais serão as suas primeiras ações ao assumir a administração pública com o objetivo de gerar emprego e renda em Limeira? 5 minutos. Bem, André, então, as nossas primeiras ações, visto que nós estamos vindo de um tempo pós esse coronavírus, esse China-vírus, a gente vai ter que ter muita cautela nas nossas decisões. Primeiramente, nós vamos ter que cortar na carne. Como eu sempre digo, isso aí está no nosso plano de governo, nós vamos enxugar a prefeitura. Não dá mais para ter esse número de comissionados absurdos, não dá para ter também o número de secretarias que tem, nós vamos diminuir o número de secretarias o máximo que a gente puder e também diminuir o número de comissionados. Eu tenho certeza que a prefeitura, com os funcionários de carreira, com os funcionários efetivos, consegue fazer um trabalho de excelência. Então nós vamos valorizar o funcionário público. Nós não queremos esse número de comissionado, que para mim é excessivo, onera muito, não podemos deixar a prefeitura ser cabide de emprego. Então nós vamos cortar na carne. Essa é uma das primeiras ações nossas. Por quê? O cidadão vem sofrendo com desemprego. O empresário vem sofrendo com as suas empresas fechando no negativo. Por que o poder público também não pode cortar na carne, sentir um pouco o que a população está sentindo? E aí sim, partindo dessa ação de diminuirmos a máquina pública, aí nós vamos pensar como que nós vamos fazer esse plano de retomada. Pensando em quem? Pensando nos empresários, pensando em gerar empregos, pensando em criar microcréditos para o pequeno e médio empresário, porque tem bastante gente que acabou fechando a sua empresa, seja de pequeno e médio porte. Então vamos criar esses microcréditos. Para quê? Para que eles possam retomar as suas atividades e assim gerar emprego, para que o cidadão de Limeira tenha dignidade e possa trabalhar. Nós temos um povo trabalhador. Você sabe disso, André? Limeira é uma cidade de gente trabalhadora, que não quer ficar dependendo do Estado. Então nós vamos proporcionar isso para a cidade de Limeira. Uma das primeiras ações é essa, diminuir a máquina pública e com isso começar a girar a economia, criando esses microcréditos para que o empresário possa retomar as suas atividades e aí sim trazer renda para dentro da sua casa, começar a gerar empregos. Então a nossa primeira proposta é essa, pensar nos empresários da cidade de Limeira, pensar em gerar empregos com o que nós já temos. Perdemos muitas empresas, sabemos disso, fechou empresas tradicionais aqui da nossa cidade, então nós vamos retomar isso, nós queremos conversar com os empresários para que eles possam empreender, queremos conversar também com o trabalhador, muitos que perderam o emprego vão poder, se quiserem empreender, abrir as suas MEIs e prestar serviço para as empresas e tendo a sua renda, então ganhando até mais do que se fosse empregado. É esse o nosso objetivo, é isso que nós vamos incentivar aqui na cidade. Então a nossa primeira ação para retomada de renda e retomada do emprego é isso, nós vamos cortar na carne, nós vamos enxugar a prefeitura e depois nós vamos proporcionar esses microcréditos para os empresários, micros e pequenos empresários. Ok, candidato, terceira pergunta da nossa entrevista. Qual a sua proposta para os trabalhadores que hoje se encontram desempregados e em situação de vulnerabilidade social? André, eu vou responder essa pergunta em duas partes, porque nós temos os que são desempregados e que não estão na área de vulnerabilidade e temos aquele que está na área de vulnerabilidade. Então, assim, como eu já disse, esse é o nosso objetivo, se nós estivermos na prefeitura, se nós criarmos esses microcréditos, fala, mas Cleiton, você vai pegar uma prefeitura que não vai estar tão bem assim, vai ter que pagar empréstimo, mas foi o que eu disse, o corte na carne. Com nós economizamos, mesmo na máquina, a gente já consegue gerar essa renda para o pequeno e médio empresário. Então, e aí também proporcionar para os trabalhadores que quiserem empreender também esse microcrédito, alguém que tem uma profissão, está desempregado, ou alguém que é um prestador de serviço e consegue se montar uma MEI, prestar serviço nas empresas que já tem em Limeira e assim levar renda para dentro da sua casa, nós vamos gerar esse microcrédito. E falando em especial
das famílias que estão em vulnerabilidade social, nós temos dentro do nosso projeto a intenção de nós montarmos uma cooperativa para essas empresas, porque nós queremos trazer para Limeira, eu esqueci o nome. É de construção, reciclagem de construção. Eu esqueci, está no meu plano, mas eu já vou lembrar, já vou falar para você. Uma cooperativa para que a gente possa fazer na área de construção, esses entulhos que não tem aonde esquentar, a gente fazer uma reciclagem de entulho. Então a gente vai fazer uma cooperativa, vamos montar aqui em Limeira essa empresa de reciclagem de entulho e vamos trabalhar com essas empresas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, nós temos esse projeto dentro do nosso plano de governo, essa usina de reciclagem, lembrei, essa usina de reciclagem, e aí nós vamos montar com essas famílias que estão desempregadas, que são atendidas pelo Ceprosom, estão em estado de vulnerabilidade social, montar essa cooperativa e eles mesmos vão produzir ali dentro dessa cooperativa e gerar essas rendas para as suas famílias. Então, vamos montar essa usina de reciclagem de material de construção, esse é o nosso objetivo, para que nós possamos atender essas famílias que estão em estado de vulnerabilidade. E também, como eu disse anteriormente, André, nós vamos junto, em parceria com o Sebrae, esse é o nosso propósito, também está no nosso plano de governo, fazermos treinamentos dentro do Ceprosom para essas famílias que queiram empreender. Então, nós vamos gerar espaços aqui na nossa cidade para que nós possamos empreender, que essas famílias possam empreender com treinamento junto com o Sebrae, aproveitar esse microcrédito que nós vamos liberar para esses empresários e também para essas famílias que queiram empreender. Nós vamos estar dando total apoio junto com o Sebrae, dentro da própria Ceprosom, treinando essas famílias para que elas possam gerar renda e não necessitar mais do poder público. O que eu vejo isso, aqui na pandemia, muitas famílias vieram procurar meu gabinete, e você sabe que gabinete de vereador nessas horas tem muita demanda, de que quer trabalhar, de que não quer só a cesta básica da prefeitura, não quer só os R$600 do governo, eles querem voltar a trabalhar, eles querem ter oportunidade de ser útil. Então, assim, nós estamos com esse propósito, desse microcrédito, também dessa usina de reciclagem de material de construção e trabalhar com essas famílias do Ceprosom que estão em estado de vulnerabilidade, montando uma cooperativa e eles mesmos administrarem o negócio deles. Ok, candidato, vamos para a quarta pergunta, a questão de manutenção de empresas em Limeira. No âmbito municipal, qual ação pretende tomar para atrair e manter empresas no município? Lembrando que o senhor tem 5 minutos, candidato, para responder. Tá. Obrigado, mas eu acredito que minhas respostas são objetivas, então, se alcançar os 5 minutos, bem, senão também eu acho que eu fui claro. Mas não sendo repetitivo, mas eu tenho que falar, para que nós possamos manter essas empresas e gerar economia, nós vamos fazer esses microcréditos. E eu tenho comigo, André Montanher, algo que eu aprendi com a minha família, que nós não podemos fazer para o de fora sem antes fazer para o de dentro da nossa casa. Então, tudo que eu vejo candidatos falando, não, nós vamos gerar incentivo para trazer mais empresas, nós vamos dar isenções para trazer mais empresas. E os que já estão aqui? E os de casa? Como que serão assistidos? Então, nosso projeto, além, que está no nosso plano de governo também, que é o Limeira Amiga da Empresa, é um projeto de desburocratização da prefeitura. Nós vamos facilitar a vida do cidadão e principalmente a vida do empresário. Porque uma tramitação dentro da prefeitura não pode mais durar 2, 3, 4 meses para conseguir uma licença, para que uma empresa possa se instalar aqui, para que um cidadão possa abrir uma empresa. Nós não podemos mais esperar tudo isso. Nós estamos numa era tecnológica muito avançada. Então nós vamos desburocratizar o serviço da prefeitura, seja para o cidadão ou seja para a empresa. E também todos esses incentivos que nós vamos proporcionar, sim, para empresas que venham de fora, para que nós possamos gerar emprego aqui em Limeira. Faz muito tempo que Limeira não recebe uma empresa de grande porte.
nós estamos perdendo várias empresas aí ao longo dos anos para cidades vizinhas. Nós queremos sim que as empresas venham, que gerem emprego aqui na cidade, mas nós queremos também que as empresas aqui de Limeira possam também crescer e gerar empregos. Hoje eu estava com um empresário e ele falou: Cleiton, eu penso em crescer, eu penso em expandir a minha empresa, o que você vai fazer para nós? Então, como eu aprendi com a minha família dentro de casa, primeiro para os de casa e também depois para os outros. Nós vamos tratar todos por iguais. Se tiver que ter incentivo à empresa que vem de fora, nós vamos dar incentivo também para a empresa daqui. Se precisar dar alguma isenção para a empresa que quer vir de fora, nós vamos dar a mesma isenção para a empresa daqui também crescer e gerar emprego. Porque se nós movimentarmos a roda da economia, gerando emprego, fazendo essas empresas produzirem, é bom para todo mundo. É bom para o comércio, é bom para o cidadão, é bom para o poder público que vai arrecadar imposto, que retorna daí para a sociedade em serviço de saúde, educação, segurança, transporte. Então, tudo isso a gente tem que fazer, e tudo isso parte da economia. Se nós temos uma cidade economicamente ativa, todos os outros serviços funcionam, porque estão todos satisfeitos. O cidadão está satisfeito porque tem uma renda, o poder público consegue atender todas as áreas que esse cidadão necessita, desde educação, saúde, lazer, transporte, tudo consegue fazer bem feito. Então, o nosso projeto Limeira Amiga da Empresa é para isso. Nós vamos desburocratizar a prefeitura para facilitar a vida do empresário dentro dos trâmites da prefeitura, e também essa desburocratização serve também para o cidadão comum. Desde uma poda de árvore. Eu vi aqui, como estou como vereador, quanto é difícil depois que foi aprovada uma lei para poda de árvore. Então, assim, tem que pegar IPTU, se a casa é alugada, tem que ter autorização do dono da casa, tem que ter um monte de requisitos. Então, a gente quer facilitar isso para a vida do cidadão e principalmente para a vida do empresário, para que a gente possa girar essa roda da economia que faz tanto bem para a cidade, para o cidadão, para a empresa, e também para que o poder público possa atender todas as necessidades da população. Ok, candidato, vamos para a quinta pergunta relacionada às micro e pequenas empresas, uma estratégia especial para elas. Quais estratégias de ajuda às micro e pequenas empresas locais o senhor pretende implementar no seu governo? 5 minutos. Então, já falei. O microcrédito, já falei da Limeira Amiga da Empresa. Nós perdemos várias empresas pequenas, André, aqui em Limeira. Até prestador de serviço mecânico está saindo de Limeira para ir para outras cidades. Por quê? Porque não tem esse incentivo da prefeitura, não tem esse apoio do poder público para manter a sua empresa aqui. Então, esse projeto Limeira Amiga da Empresa, nós vamos olhar com carinho para o pequeno e médio empresário. Nós também temos no nosso plano de governo o desenvolvimento da nossa cidade a nível das startups. Nós temos aqui em Limeira várias faculdades, principalmente o Unicamp, nós temos a FAAL, nós temos Faculdade de Tecnologia, nós temos várias faculdades que a gente produz mão de obra. Então nós vamos incentivar as startups aqui na nossa cidade. Nós vamos ter um centro de startups para que esses alunos que estão se formando, que estão querendo montar o seu primeiro negócio, que daí parte de uma pequena e média empresa, venha para Limeira, esteja aqui em Limeira, e com isso trazer investidores para essas pessoas que queiram empreender a nível de startup. Nós temos aqui um centro tecnológico que, ao meu ver, não funciona de acordo, então nós temos que montar de verdade esse centro tecnológico. Nós temos mão de obra, nós temos um Senai muito forte aqui na cidade, então nós podemos usar essa estrutura do Senai também, que forma bastante jovens que gostam de empreender e querem empreender. Hoje, com a tecnologia, fica muito mais fácil empreender. Então nós vamos estar montando esse centro tecnológico, esse centro de startups, para quê? Para que nós possamos movimentar essa economia que hoje é crescente no mundo todo, principalmente na área de tecnologia, aproveitar essa mão de obra que sai da Unicamp, que sai das universidades daqui da nossa cidade e manter essa mão de obra aqui. Nós vemos muito alunos se formando com qualidade e indo para cidades de fora, para empresas de fora. Não, vamos usar aqui.
Vamos manter nas empresas aqui, vamos manter essa conversa com a Fiesp, para que elas possam estar incentivando essas startups, esses jovens a estar empreendendo e até entrando com os seus produtos ou com as suas ideias dentro das indústrias daqui da nossa cidade, e com isso trazer recurso e com isso trazer investidor para a nossa cidade, para que nós possamos crescer cada vez mais e aí sim trabalhar dentro, esse dinheiro aqui nosso, dentro do comércio, dentro do pequeno empresário. Eu vejo que tem muitas empresas em Limeira, muito pequeno e médio empresário, que poderiam até mesmo oferecer seus produtos e serviços para a própria prefeitura, mas eles não sabem qual é o trâmite do poder público, que é um tanto quanto complicado, porque precisa de certidão negativa, precisa de vários documentos para apresentar na hora de uma licitação, de um pregão ou de uma tomada de preço. Então nós vamos também dar esse treinamento para que o comércio local, para que as empresas locais também possam prestar esse serviço para o poder público, não só daqui de Limeira, ou se quiser participar de qualquer outra licitação. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que o pequeno e médio empresário seja valorizado, e vamos valorizar a mão de obra que a gente tem também aqui dentro da cidade, porque nós temos várias universidades e formam vários bons profissionais que a gente acaba perdendo ou para empresas vizinhas ou para cidades vizinhas, acaba empreendendo em outra cidade e não ficando aqui na cidade de Limeira. Então a gente vai dar esse incentivo para que esses jovens possam estar aqui dando o seu esforço, o seu trabalho e empreendendo aqui também na nossa cidade. Ok, candidato, vamos para a sexta pergunta. A pandemia coloca em evidência o problema do desemprego. Por quanto tempo você acredita que haverá consequências na economia da cidade e como retomar o crescimento? 5 minutos. Obrigado, André. É importante essa pergunta. Logo no começo da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro disse que não poderia caminhar saúde e economia em separado. Tinha que ser algo que teria que caminhar junto. Mas, enfim, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, pensou-se só em uma ponta e esqueceu da outra, que é a economia. O governador João Dória e o prefeito Mário Botion pensou só na saúde e esqueceu da economia, algo que tinha que caminhar junto. Algo que até a OMS agora falou que não pode esquecer da economia. Então, quer dizer, Jair Bolsonaro tinha razão. Então, eu vejo que é um tanto quanto delicado a retomada, mas nós vamos estar retomando porque nós não podemos parar. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda para a população. Então, essa retomada, quanto tempo vai demorar o crescimento, é uma pergunta que, ao meu ver, nenhum político e nenhum candidato consegue dar essa resposta com clareza. Nós vamos saber quando nós começarmos a implementar essa retomada. Precisamos pensar na retomada da educação, precisa voltar às aulas. Nós estamos vendo aí praias lotadas, cinema já voltou ao funcionamento, candidato que falava fique em casa, está fazendo campanha abraçando todo mundo na rua, com 40, 50 pessoas aglomeradas. Então, assim, precisamos retomar tudo, desde a economia, educação, pensar na saúde, foi o que eu disse. Temos no meu plano de governo algo que nós vamos fazer, implementar continuamente, que é o trabalho para quando houver, seja qual for o tipo de epidemia, pandemia, um trabalho contínuo na Secretaria da Saúde. E agora, pensando na economia, como vai ser a retomada do crescimento, foi como eu disse. Nós precisamos, primeiro, socorrer aqueles que perderam o emprego, aqueles que fecharam as suas empresas, socorrer primeiro aqueles que precisam. Porque senão não adianta nós falarmos agora de crescimento, sendo que tem muita gente desempregada, muitos empresários que fecharam sua empresa, muita empresa que não estão conseguindo manter os seus compromissos. Então agora é hora de pensarmos em estancar o sangue. Agora não é hora de pensarmos na cura da doença dentro da economia. Agora é hora de pensar em sanar essa ferida. Vamos parar de sangrar. A hora que parar de sangrar, a hora que a gente pensa no crescimento. Mas acredito que não vai ser tão demorado assim. Acredito que o ano de 2021 vai ser um ano difícil para o poder público, independente de quem estiver lá, visto que a pandemia deixou aí
um déficit muito grande na área da economia, mas é trabalhar junto com a população, junto com os empresários, achar a melhor saída. Foi o que eu disse, nós vamos arrumar esses microcréditos, nós vamos facilitar, desburocratizar, mas sempre ouvindo os empresários, porque nós precisamos dele para o crescimento, ouvindo o trabalhador, ouvindo a população, porque nós precisamos de todos. Agora é um trabalho de todos. Para retomar a economia da cidade, não é só o trabalho do gestor, não é só o trabalho do empresário, ou não é só o trabalho do próprio cidadão, do trabalhador. Não, agora é um conjunto dos três. Agora é poder público, os empresários, o empregado, entender cada situação para que a gente possa dar um passo de cada vez e aí sim voltar o crescimento. É o que eu disse. Nós não conseguimos agora falar qual é o crescimento. E se alguém tem e sabe disso, por favor, que já fale, porque não dá para saber, nós não sabemos o tamanho do estrago que foi com essa pandemia do Chinavírus. Então nós temos que ter isso em mente, a população tem que ter isso em mente. É claro que nós vamos tentar, foi o que eu disse, a primeira medida para que nós possamos voltar ao crescimento é cortar também no poder público. Também diminuir secretaria, diminuir o número de comissionado, enxugar o máximo que puder, valorizar os funcionários efetivos para que a gente tenha um trabalho ágil e efetivo também dentro da prefeitura e depois sanando esses problemas dos nossos empresários, problema do desemprego, e aí sim a gente vê uma retomada e coloca de novo a cidade nos trilhos. 30 segundos. Ok, encerramos a sexta resposta. Candidato, vamos lá para a sétima. Qual será a principal bandeira da sua administração caso seja eleito? 5 minutos novamente. Foi como eu disse, eu sou conservador, o André. Então a nossa bandeira é a bandeira do conservadorismo, da transparência, da honestidade, da luta contra a corrupção, dos valores, de princípios morais e éticos aqui dentro da nossa cidade. Nós precisamos crescer como um todo. Nós falamos muito aqui, e agradeço essa oportunidade por eu estar falando sobre emprego, crescimento, sobre renda, sobre as empresas, porque é um programa voltado para o trabalhador, então é importantíssimo isso. Mas nós temos as outras áreas também. Por exemplo, nós não podemos deixar a educação de lado. A educação sofreu muito com essa pandemia. As nossas crianças sofreram muito, porque veio algo novo, essas aulas online, muitos não conseguiram se adaptar, então nós temos que ter um plano de retomada. Eu acho que é a hora de nós falarmos já de uma retomada das aulas, porque já não dá mais para essas crianças ficarem sem aula. Nós precisamos acabar com a fila da creche e não colocar as nossas crianças como se fossem gado dentro de sala de aula, lotando sala de aula. Não, nós precisamos de um plano estratégico para que, se for necessário, construir creches. A gente vê vários governos aí falando, não estou falando especificamente de Limeira, a população idosa está crescendo e a de criança está diminuindo, é melhor não construir creche. Não, precisamos construir creches, porque a gente atende as nossas crianças. Se um dia não tiver mais criança para essas creches, vamos usá-la para abrigo de idoso, que daí vai ser útil. Então, assim, nós precisamos pensar nas construções das creches, zerar essa fila de creche, precisamos também trabalhar, e aí vem um trabalho árduo também do próximo gestor, que é em questão do transporte, porque hoje o transporte público na nossa cidade é caótico, apesar de nós estarmos com uma empresa nova, com ônibus novos, mas você tem muita reclamação, acredito, no seu programa que ônibus não passa no horário, o ônibus demora 1 hora e meia para pegar o trabalhador chega atrasado ao seu trabalho, e infelizmente o patrão ele não entende isso, porque ele quer produtividade, ele quer ter a empresa dele funcionando, e eu entendo o lado dele, mas mas não é culpa do trabalhador, é culpa desse transporte, que não coloca todos os ônibus da linha. Sofremos aí com 40 anos de uma empresa sucateada do transporte aqui em Limeira, e agora uma próxima licitação pode perdurar por 30 anos uma empresa, quer dizer, poderemos sofrer com os mesmos erros do passado. Então, nós temos que repensar essa lei da mobilidade urbana, esse plano de mobilidade urbana, e se eu for eleito, eu vou rever isso. Então, temos a área da segurança aí, que nós temos que trabalhar incisivamente, porque o nosso cidadão tem que ter a tranquilidade de sair da sua casa, ou ir para o trabalho, ou para o lazer, saber ter essa sensação de segurança.
Então essa é a pauta do nosso trabalho. E vamos valorizar principalmente o funcionário público, que já está sendo, desde essa gestão passada, desvalorizado pelo poder público. Eu sei que dentro da prefeitura nós temos cargos efetivos, pessoas qualificadas para exercer papel de diretores, para exercer papel de secretários, né, porque eles estudaram para isso, são técnicos que estão dentro da secretaria. Então eu vou valorizar o trabalho do efetivo da prefeitura. Então são essas as pautas, mas a bandeira mesmo é a do conservadorismo, onde nós vamos ter uma honestidade, uma transparência, chega de corrupção. Limeira já sofreu com governos que levaram o dinheiro da população e ainda estão querendo voltar ao poder. Chega. Sofremos com 2 más gestões, que foram as 2 últimas, então nós não podemos mais sofrer com isso. Então nosso combate à corrupção, o nosso trabalho transparente, sem conchavo nenhum, essa é a nossa bandeira. Nós vamos fazer um governo para a população, nós vamos devolver a cidade de Limeira para o cidadão limeirense. É isso que nós queremos, um novo tempo para a cidade de Limeira. Ok, candidato, vamos então para a pergunta derradeira, encerramento da nossa entrevista de hoje aqui. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. André, antes de terminar, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando aos candidatos para que nós possamos mostrar as nossas propostas, né? Queria agradecer ao Programa Hora Trabalhadora, a Rádio Educadora, a todos aí. Mandar um abraço para o Luiz Biagione, hoje é aniversário dele. Um abraço, que Deus abençoe, que dê muita saúde e paz para você, Luiz. Então, assim, esse é o governo que nós queremos implementar. Esse é o novo tempo que nós queremos para a cidade de Limeira. Esse é o nosso plano de governo do PTC 36. Eu, quanto vereador, exerci o meu mandato com transparência, exerci o meu mandato sem conchavo, não votei nenhum projeto contra a população de Limeira, eu fui contra os empréstimos aqui na casa, eu fui contra os 10 milhões que foi dado à empresa de transporte quando colocou a faca no pescoço. Não foi da prefeitura, foi do cidadão limeirense, quando falou que ia embora se não tivesse esse aporte. Aí o prefeito cedeu esse aporte, votei contrário. Então, assim, fui cassado injustamente por exercer o meu papel de fiscalização, que é o papel do vereador. Graças a Deus, eu voltei a casa porque foi feita justiça. Eu acredito e confio na justiça de Deus e na justiça daqui dos homens. Então, custe o que custar, o nosso mandato é assim, é limpo, é transparente. Aprovei projetos aqui contra a corrupção. Não deixei com que valores da nossa família, que é a base da sociedade, chegasse aqui na nossa cidade. Não deixei com que as nossas crianças tivessem acesso a essas coisas tão ruins de pornografia, ideologia de gênero. Graças a Deus, nesse mandato consegui fazer isso, e é isso que eu quero levar para a prefeitura. Um governo conservador, onde a gente possa valorizar o cidadão, onde a gente possa valorizar a família, onde nós queremos que os nossos jovens cresçam saudáveis, onde tem espaço de lazer, de esporte, onde nós queremos que nossas crianças vá à escola e aprenda de verdade. Por isso nós vamos implementar aqui na cidade de Limeira a escola cívico-militar. Está na hora de valorizar os nossos professores. Antigamente eu lembro quando eu estudava que minha mãe dava total autonomia para a professora dentro da sala de aula, falando, daqui para dentro a senhora é mãe do Cleiton. Hoje não. Hoje as crianças, hoje os jovens afrontam o professor, chega, está na hora de voltar à normalidade. A normalidade é o professor e a autoridade na sala de aula. E é isso que nós vamos valorizar, que a nossa educação possa ser uma educação onde leva nossas crianças, nossos jovens a se tornarem homens e mulheres decentes, profissionais qualificados, onde possam ter honra de ter estudado numa escola pública e falar, se eu cheguei até aqui, foi graças à educação que eu recebi na escola. E quando eu digo educação, é educação de ensinar, aprender matemática, português, dentro da sala de aula, não é aonde se ensina a educação moral. A educação moral quem dá é pai e mãe. Então, esse é o nosso princípio, esse é o nosso objetivo. Estou disponível a toda a população, vou pedir
ao cidadão que siga a minha página, que me acompanhe nas redes sociais. Ali está todas as nossas propostas, estamos fazendo live, estamos postando todo dia o nosso plano de governo, porque é isso que nós queremos, um novo tempo para a cidade de Limeira. Um tempo sem conchavos, sem amarras, sem diálogos cabulosos. Nós queremos uma Limeira para os limeirenses, para a família limeirense, onde possa ter a segurança de sair de casa, onde possa ter lazer, esporte, uma saúde decente. É isso que nós queremos para o cidadão de Limeira. Numa administração enxuta, numa administração onde não atrapalhe a vida do cidadão, não atrapalhe a vida do empresário, e sim seja um facilitador do cidadão limeirense. Tá bom? Então agradeço essa oportunidade. Vote Cleiton Silva, 36, no dia 15 de novembro, com Zé Carlos Flávio, vice. É isso que nós queremos para a cidade de Limeira, um novo tempo para a cidade de Limeira. Que Deus te abençoe. Obrigado, André. Obrigado à Rádio Educadora. Ok, encerramos. Muito obrigado ao candidato. Encerramos a entrevista com Cleiton Silva, do PTC. 5º dia de entrevista da nossa série aqui, a nossa saga do programa Hora do Trabalhador, com todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Limeira. Importante ressaltar que todos eles atenderam ao chamado da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, e os sindicatos parceiros, para que pudessem participar dessa iniciativa, né? Isso foi muito importante, porque pode dar ao eleitor a visão plena, né, do cardápio que ela vai ter aí de propostas de homens e mulheres propostos com a proposta de chegar à prefeitura do município. Hoje foi a 5ª entrevista, Cleiton Silva, do PTC. A gente entrevista depois de amanhã, sexta-feira, o candidato Paulo Moraes, do Patriota. E aí na semana que vem, um novo início, uma nova rodada. Terça-feira, dia 27 de outubro, entrevistaremos De Carvalho Joias, do PTB. Dia 28 de outubro, uma quarta-feira, Eliseu Daniel, do PSDB. E aí, pulando a quinta, na sexta-feira, o candidato Mário Botion, do PSD. Sexta-feira, dia 30 de outubro. Para encerrar a nossa série, a última semana, teremos entrevista na terça-feira, dia 3 de novembro, com o candidato Márcio Paixão, do PP. E no dia 4 de novembro, uma quarta-feira, entrevista com a candidata Mayra Costa, do Cidadania. Todas as entrevistas por Skype, todas as entrevistas com o mesmo sistema, serão 8 perguntas, com 5 minutos de resposta para cada uma das perguntas, e a recomendação, o apelo até, para que se mantenha um nível, vamos dizer assim, civilizado e exagerado dizer, um nível alto de debate, sem ataque pessoal, sem acusação infundada, coisas que acontecem, infelizmente, na política brasileira ao longo dos séculos, né? Mas a gente está vendo um nível legal no nosso, particularmente falando, eu estou achando que está muito bom o nível das entrevistas, da série de entrevistas aqui do programa Hora do Trabalhador. Luiz Biagioni, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Não teve nenhum momento de voadora, tapa na nuca. Não. Joelhada na virilha. Não. Teve críticas, né? Evidentemente, que natural. Para apresentar sua proposta, muitas vezes você acaba fazendo uma crítica ao que está sendo feito, ao que está sendo proposto. Isso é natural, a gente não vai tolher isso aí também, né? Mas a nossa recomendação de evitar ataques pessoais, vamos chamar de pessoais, ou ataques infundados, né? Cuidado com a fake news esse ano, é um troço que está sendo bastante combatido pela Justiça Eleitoral, bastante condenado pela sociedade. A gente não viu, pelo menos eu não vi até o momento, nestas 5 entrevistas. Você viu? Não, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a série de entrevistas da USTL com os candidatos e candidatas a prefeito, prefeita
de Limeira. Tá tudo correndo na mais perfeita normalidade, as transmissões estão ótimas, com perfeita harmonia aí de áudio e vídeo, a conexão tá tudo boa, tá tudo tranquilo, e o eleitor não vai poder dizer, eu não conhecia o candidato, eu não sabia o que ele estava pensando, o que ele queria fazer, qual era a orientação dele, porque nós estamos mostrando aqui, nós estamos dando espaço, são 8 perguntas, cada pergunta tem 5 minutos de resposta, claro, nós temos esse tema mais específico da geração de emprego e renda, mas nesses 5 minutos o candidato pode, inclusive, incrementar, né, elementos que tenham a ver com a questão do emprego e renda, ou não, né? Fica a cargo dele, mas é claro que o tema é geração de emprego e renda. E estão mostrando as suas ideias. Eu vi ideias bastante diferentes, até divergentes entre os candidatos que já foram entrevistados até agora. Amanhã não teremos entrevista, é bom que se diga que às quintas-feiras nós estamos deixando aí o programa com os nossos parceiros, sindicatos, que vêm falar do seu trabalho aqui no programa, e também para caso haja algum problema durante a semana, nós termos a quinta-feira para realocar a entrevista que teve, né, ocasionalmente algum problema. Não foi o caso até agora, amanhã nosso programa vai ser aí, nosso programa sindical, né, normal, vamos receber inclusive aqui o pessoal da PUESP, né, André? Exatamente. E amanhã vamos fazer aqui o programa normal, temos muitos assuntos interessantes, eu estarei aqui amanhã fazendo o programa A Hora do Trabalhador. Na sexta-feira tem o Paulo Moraes e segue mais 2 semanas, né, as entrevistas, a série de entrevistas. Eu queria até que o André falasse, sexta-feira tem o Paulo Moraes e na semana que vem quais são os entrevistados e depois na última semana também. É bom falar porque... Para o pessoal se programar, né? Para o pessoal se programar e porque você será o apresentador. Espero que sim, se tudo correr bem. Não, é que pode acontecer com alguma coisa, pode acontecer. A gente tem essa... a rua se atropelar, pode acontecer, quebrar o carro, vai saber, torcer a língua. Agora, a questão é a seguinte, a gente faz o programa aqui em 2... Fala de coronavírus. Não fala de coronavírus. A gente faz aqui o programa em 2 porque sempre que alguém tem um problema, tem o outro aqui para, né? Vai que dá uma dor de barriga em alguém, tem aqui o outro para compensar, para fazer o programa. A gente está tentando fazer o programa de maneira alternada, né? O André eu fiz a primeira semana, o André está fazendo a segunda. E aí, na próxima semana, possivelmente sou eu que vou fazer aí as entrevistas com os candidatos, que serão... na terça-feira, dia 27 de outubro, de Carvalho Joias, do PTB. Quarta-feira, dia 28 de outubro, Eliseu Daniel, do PSDB. E, fechando, sexta-feira, lembrando que a quinta é pulada, né? Sexta-feira, dia 30 de outubro, o candidato Mário Botion, do PSD. Se tudo correr bem, a gente vai ter um programa na quinta-feira também com um parceiro sindical. Sim. Se der algum problema com as próximas entrevistas, essa entrevista vai para quinta. Acho que todo mundo já sacou, né? A gente faz uma divulgação prévia nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Quando há esse problema, como ocorreu no caso da candidata Lívia Lazaneu, tivemos uma sessão da Câmara no dia da entrevista dela. Na terça-feira. Segunda-feira foi feriado, e aí teve a sessão na terça-feira, nós acabamos fazendo a entrevista então na quinta, né? Sim. É uma possibilidade de realocação do entrevistado. Pois é. Bom, uns recadinhos aqui para o pessoal, para a questão eleitoral ainda, né? Eleições, questão, vamos dizer assim, política, para depois a gente bater um papo aqui sobre o nosso métier sindicato. Queria saber a opinião do Luiz Biagioni a respeito do rolo das vacinas. Está todo mundo falando disso. E eu estou apavorado com isso aí. Não sei o que pode influir a divergência entre o Dória e Bolsonaro na vacina que a minha família vai tomar. Eu estou aguardando essa vacina, já como a gente falou ontem, né, com a camisa reganhada aqui,
esperando minha vacina, não entendo essa oposição à vacina. Se opor à vacina é se opor à ciência neste momento. Mas enfim, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Um recado que eu dei ontem, mas é importante falar de novo. O dia da votação tem algumas novidades, algumas mudanças com relação ao coronavírus. Esse ano nós teremos um horário preferencial para as pessoas maiores de 60 anos. Esse horário é das 7 da manhã às 10 da manhã, das 7 às 10. Todo mundo pode votar nesse momento, nesse período. Até porque, em muitos dos casos, as pessoas com mais de 60 anos serão acompanhadas de outras, né? Às vezes algumas precisando até de algum amparo, muito mais de 60 anos. Mas o horário preferencial é delas, pessoas com idade até 60 anos, das 7 às 10. O restante da população deverá votar, pode votar antes, mas deverá votar das 10 às 17, das 10 às 5 horas da tarde. Não esquecer no dia da votação, dia 15 de novembro. Antes disso que eu vou falar aqui, não, depois eu falo. Caneta, levar caneta, para você não precisar usar a caneta que está lá. A caneta, a gente não tem informação se o mesário, se a sessão vai fornecer uma caneta para assinar a lista. Creio até que vai, né? Creio que sim. Creio que sim, a gente não sabe, mas a orientação é levar, porque vamos supor que tenha que oferecer lá a caneta. Você, quando usar a caneta, você vai usar a caneta que todo mundo usou, uma coisa que está sendo evitada durante esse período aqui de coronavírus, de pandemia de coronavírus, é usar os mesmos objetos, partilhar. Mesmo que passe um álcool lá, complicado. Então pegue uma caneta, enfia no bolso e leva. Um para cada membro da família para não precisar ficar passando na hora da votação. Caneta, um troço fácil e prático de levar. Outra orientação que eu nem precisava dar, mas eu vou dar, mesmo assim, uso de máscara. Sem ela você não usa na sessão, não adianta conversinha não, esqueci, empresta a sua, isso não se empresta. E agora? Vou ter que voltar lá para minha casa? Vai porque não pode entrar na cabine, no espaço de votação, na sessão, sem a máscara. Identidade, já há algum tempo está se votando apenas com o documento, com foto, né? Não se está obrigando o uso do título de eleitor. O Brasil tem que evoluir, né? Em breve, eu particularmente acho que o título de eleitor, como outros documentos, vai para o espaço. É uma coisa que não é obrigatória você levar. Se quiser levar, leva. É até fácil para você identificar a sua sessão, a sua zona eleitoral. É importante para isso. Agora, para votar não é obrigatório. Para fechar, a questão da urna eletrônica, uma recomendação interessante, você levar o saco de supermercado, porque você protege o dedo e vai lá e aperta a urna. Ou uma luva. Tem gente que usa luva de asepsia, de limpeza, de proteção. Por quê? Porque não vai ter a limpeza da urna. Impossível, né? Impossível. O cara teria que entrar lá e a cada eleitor, a cada voto. Não vai ter. Então o indivíduo que votou antes de você, ele botou o dedão lá. Se ele não levou o saco, não levou a luva, ele botou o dedo lá. E isso é um dos focos, uma das possibilidades de contaminação pelo Covid-19. Olha só, uma dica super legal, eu vou até copiar e colar na nossa live. É o quê? Um canal, um serviço do TSE, onde pelo nome você descobre onde é que você vai votar. É muito fácil, muito prático, muito acessível. É só ir lá e digitar o seu nome para você descobrir onde é que você vai onde você vai votar. Isso é importante. Eu mesmo tinha esquecido, Luiz Biagione. Estou ficando caduco. Eu tinha esquecido que eu tinha mudado
a minha sessão eleitoral, fui lá e identifiquei rapidamente. Isso é importante para não perder a viagem. Essas são as dicas que... Eu ia passar outra dica aqui também, o tempo está urgindo, né? O tempo urge, mas nunca é demais, e eu também vou fazer Vou colocar um link aqui na nossa live de hoje, um link com o sistema Divulga Candi, onde você entra e você verifica lá o candidato que você está interessado. Lá vai aparecer o nome da pessoa, vai aparecer ocupação, dados pessoais, proposta de governo, certidões criminais, muito importante, e a prestação de contas da campanha, o patrimônio do candidato ou candidata, enfim, diversos itens importantes pra caramba. Não deixa de acessar isso. Eu pus o link aí para você acessar mesmo. Não deixe de acessar, Luiz Biagioni, porque ali a gente ouviu as propostas aqui. E tem de todo mundo, tem prefeito, vereador, mas é muito importante você conferir o lado pessoal desse candidato, a campanha, o patrimônio dele, a proposta oficial que ele apresentou. Tá aqui até grau de instrução, diversas coisas para aumentar realmente a qualidade do seu voto. Você tem recursos, tem ferramentas, né? Pois é, a pessoa fica no Facebook, ou fica no Google, no Instagram, ou qualquer outra rede social, ou no WhatsApp, vendo meme, vendo piada, compartilhando fake news, mas não tira 5 minutos para dar uma pesquisada no seu, onde vai votar, né? As novas regras, também puxar a capivara do seu candidato. Quer dizer, tudo isso é importante, né? Pegue aí 5, 10 minutinhos, de um dia você faz isso. E depois você volta para a rede social, volta lá para o seu WhatsApp, porque tem coisa que realmente é importante. E o voto mostrou que é importantíssimo. O brasileiro precisa aprender a votar, exercer a sua cidadania, a sua democracia, ter de volta o poder aí de mandar no país. A população é que é o patrão, né? E a população tem que exercer esse direito. Divulga Candi. Escreva isso no Google e você vai acessar esse serviço. É muito fácil. Luiz Biagioni, vambora? Vambora. Obrigado, André. Amanhã tem programa Hora do Trabalhador, 5 horas da tarde. Eu espero você. Tchau. É isso aí. Vamos terminando por aqui. Acompanhe o programa amanhã com foco sindical, nosso foco trabalhista, sempre em defesa do trabalhador. A gente volta com a série de entrevistas, como a gente falou aqui na sexta-feira. Tchau, gente! Que tal se conectar a uma vida mais saudável? Participe do grupo de apoio para a cessação do tabagismo da Medical